Bom dia, galerinha. E aí, pessoal do sétimo? Pode já pegar a apostila. A apostila aí, no caso, é a apostila 2, tá? Abrir na página 184. Que vocês vão dar de cara com uma imagem maravilhosa, né? Uma imagem maravilhosa, só que não, né? A primeira sensação que vocês têm nessa imagem é que tá tendo uma espécie de fim do mundo, né? Uma espécie de apocalipse. E é bem o sentimento que estava tendo nessa época que a gente vai estudar. Eles acreditavam mesmo que já havia uma espécie de fim do mundo proclamado. E eles tinham várias razões para acreditar, tá, galera? Vamos começar aqui. Na imagem a gente vê várias questões, né? Vários corpos de pessoas mortas, incêndios, né? É como se fosse um caos completamente estabelecido. Outra imagem que vocês vão perceber que tem a figura de vários ceifadores. O que são ceifadores? São essas caveirinhas aqui, ó. Essas caveirinhas aqui, ó, que aparecem aqui nesse cantinho e que representam basicamente a morte, né? Então, dentro da imagem, vão ter vários ceifadores cercando as pessoas, pegando as pessoas e ceifando suas vidas, né? O que levou a galera do século 13, 14 e 15 a ficar nesse estado de completo caos absoluto, né? Sendo que do século 12 para o século 13, o que a gente vai observar é uma ascensão, né, da vida. Muitos camponeses conseguem se emancipar indo para as novas cidades e fazer comércio. Os comerciantes já estão começando a se aliar, de certa maneira, às elites dos nobres para se proteger de ladrões, dentre outras coisas. Mas existe sim aquele errinho, o errinho do cotidiano e o errinho no nível macro, né, maior. Qual seria o errinho do cotidiano? Essas pessoas nessa época eram extremamente sujas, em vários sentidos, não tinha sistema de esgoto nessa época. Então o esgoto ficava a céu aberto e ficava dependendo de ações de Estado, né, ou praticamente de pessoas que se juntavam, pagavam para uma galera ir lá e limpar tudo, sabe? As ruas eram imundas, cheias de lixo, né? Dentre outras coisas, e pestes para todo lado, né? Onde a humanidade se juntou e foi amontoando lixo de comida, começou a dar muito rato, né? Como os gatos eram muito estigmatizados ainda, porque associados à cultura antiga do Egito, eles eram ainda sofriam muito preconceito pela parte da galera. Infelizmente os bichanos não estavam muito presentes, né? Era um local ou outro que aceitava eles. E acabava que esses ratos faziam festa, não tinha o predador deles, né? Então imagina, acabou virando uma era de peste, de caos, e começa também a ter os problemas de aglomeração urbana, ainda mais numa época que tudo era luz de vela, né? Tudo era através de tochas. Imagina a incidência de incêndios numa época também que quase todas as construções tinham muita madeira, né, pessoal? Então, o que a gente vai ver aí é um caos total e principalmente também vai ter fome. Nossa, vai ter tudo de ruim que vocês imaginar vai estar acontecendo. E é até interessante a gente ver esse momento histórico, por quê? Porque quando a gente vive uma crise, a gente tem a mesma sensação. Quando a gente está vendo uma crise que está empobrecendo muito a população, as pessoas estão passando fome, está tendo muito roubo, ao mesmo tempo está tendo muito acidente, ao mesmo tempo está tendo acidente de trânsito sem parar, o que a gente pensa? Que o mundo está acabando. Por isso que a galera fala que Jesus está voltando e tudo mais, porque existe essa ideia de que nós chegamos no limite, né? E essa mesma sensação eles sentiram nessa época, tá? Então, continuando não, né? Iniciando a nossa aula, então dos séculos 14 para o século 15, que é os anos de, no caso, 1300 e 1400 depois de Cristo, a gente vai ter uma crise generalizada. Por que essa crise vai ser ruim? Primeiro, questão do campo. Essa é a primeira questão. Se você, meu aluno, é esperto e está anotando a aula aí, anotando os principais tópicos da aula, já coloca aí essa primeira questão do campo, que é um fator importante, tá? Essa questão do campo é o seguinte: muitos camponeses saíram das terras dos senhores feudais porque eles queriam dinheiro, eles queriam moeda. A moeda voltou a ter valor de comércio. Então, em vez de ficar preso a um senhor feudal e ter que comercializar praticamente só com ele, eles tinham a oportunidade de comercializar com outras pessoas e com pessoas que vendiam produtos de outros lugares, como a China, né, como a Índia. Então, era uma oportunidade de produzir coisas novas, era uma oportunidade de poder melhorar o seu conhecimento, né?
e ao mesmo tempo adquirir mais variedade de coisas, né, de sabores até, de temperos e dentre outras coisas, né? Então, por exemplo, se tinha uma costureira que era costureira e camponesa ao mesmo tempo, né, de um feudo, óbvio que ela vai vazar desse feudo e ir para uma cidade para tentar a vida ali como costureira, né? E até também às vezes poderia até fazer alguma coisa no campo, mas não era mais presa no campo, né? Então, esse inchamento das cidades, um monte de gente assim foi para as cidades de uma vez, em busca de oportunidade, né? Em busca de dinheiro, em busca de ascensão, em busca de melhoria. Isso acabou gerando um problema no campo, que foi o problema da crise de abastecimento. Menos mão de obra, o que aconteceu? Os camponeses começaram a ser mais explorados ainda, porque eles precisavam fazer o trabalho de 10 pessoas que tinham saído dali, entendeu? E aí muitos deles se revoltam. E nessa vibe de revolta, a igreja vai e faz inquisição, pune os camponeses, queima eles como se fossem caças bruxas, né? Falam que dão valores e julgamentos religiosos pelo Santo Ofício, falando que aquela pessoa é uma... Como que fala? Quando você diz que a pessoa é pecadora, é herege, né? Então você vai tratar ele como inimigo, né, da igreja, quando na verdade não é inimigo da igreja, era só um camponês que estava lutando por melhorar a sua vida, né? Isso vai acabar gerando um clima de terror na Europa, porque olha só a situação que tá. Então a questão do campo é o seguinte, muito camponês saiu do campo, os que ficaram se sentiram muito sobrecarregados, lembrando que eles nem ganhavam salário, tá galera? E para ajudar veio o fator natureza. O que seria esse fator natureza? Veio um inverno mega rigoroso que durou muito mais tempo do que estava previsto, assim que ao mesmo tempo também veio chuvas muito mais violentas e que acabaram com plantações que eram mais delicadas. Resultado disso, qual que foi o resultado, meus queridos? Né? Uma plantação, por exemplo, que nem trigo, que é mais delicadinho e que em pouquíssimo tempo ele meio que ele gera um fungo, né? Então já não fica mais fácil para você transformar em farinha de trigo, nem nada do tipo, né? Imagina a situação que esses europeus estavam se encontrando nessa época e ainda por cima essa aglomeração na cidade, esse contexto urbano, agora indo para o contexto urbano, né? De extrema competição ali por espaços, a nobreza querendo dominar a cidade, o povo da cidade não querendo isso, né? Querendo autonomia, as pessoas buscando o seu pão de cada dia, entre outras palavras, mas de repente veio uma onda de doença, numa época que não tinha SUS, numa época que não tinha Santa Casa, meus queridos, não tinha como você ir até o Albert Einstein, porque você estava com peste bubônica. Você não tinha o que fazer, era uma época que as curandeiras, que eram as mulheres que faziam o trabalho de curar as pessoas, eram tão perseguidas que muitas vezes elas precisavam se esconder, né? E elas não eram tão fáceis de acessar, né? Não eram tão fáceis como é hoje, por exemplo, quando você vai numa benzedeira, por exemplo, né? Então, assim, por elas estarem sofrendo a perseguição, né, da Inquisição, ficou como o papel da igreja cuidar dessas pessoas, né? Cuidar dessas pessoas doentes. E a própria igreja não tinha condição de manter isso, né, galera? Resultado, virou uma coisa de louco. 2/3 da Europa vai evaporar. Por isso que no quadro que iniciou a aula, a gente viu, né, que até aqui na apostila está o nome do pintor do quadro que eu gostaria de ler para vocês, o Pieter Bruegel, acho que se fala, o nome do quadro é O Triunfo da Morte. Só um pouquinho mórbido, né? E aqui a gente tem também uma iluminura da Bíblia alemã do século XIV que mostra um faminto com as mãos na boca sobre um caldeirão que representa o inferno. E esse inferno meio assustador, né? Tipo, uma boca gigante pegando fogo, né, galera? Eu sei que vocês que jogam jogos, eu acho até normal esse tipo de iconografia, mas olhando assim é bem assustador, né? Se for parar pra pensar. E o cara lá no inferno, queimando no inferno, passando fome, né? Ainda assim. Então, antes de eu começar a falar sobre a questão da peste negra, eu vou pedir para você que é meu aluno pegar a apostila e abrir na página 181, tá? Para acompanhar, porque eu vou ler. Gente, é um texto que vale a pena ser lido. É só isso que eu tenho para dizer. Geralmente eu leio toda a aula de vocês e eu resumo a aula, mas esse texto, ele vale a pena ser lido. Vamos lá. Então, a peste.
Estudamos no módulo anterior que as cidades medievais cresciam desordenadamente ao longo do período da Baixa Idade Média. Novos moradores construíram suas moradias coladas às que existiam. Não havia sistema de esgoto, a limpeza das ruas estreitas era insuficiente e muitas vezes o lixo se acumulava. A água que se consumia acabava contaminada pela sujeira. Além disso, os hábitos de higiene da população europeia eram bem diferentes do de hoje. Calma, gente, agora sério. Eu vou pedir, não vou pedir para você imaginar a cara desse europeu. Eu vou pedir para você tentar imaginar o cheiro. Sério mesmo, tenta imaginar o cheiro. É isso que eu tenho para dizer agora que eu vou falar essa informação, tá? Sério mesmo. Então vamos lá. Na Baixa Idade Média, em conventos, ou seja, aqueles locais onde ficam as freiras, né? Há registros de que os monges, que também participavam dos conventos, tomavam 5 banhos por ano. 5 banhos por ano. Se a gente toma um banho por dia, a gente toma 365 banhos por dia. Sim. Mano, não é nem um banho a cada 2 meses. Então, assim, devia ser um cheiro, né? Tem coisas que a gente tenta fazer o aluno sentir, porque, sério mesmo, quando sua mãe brigava com você quando você era criança pra você tomar banho, era pra você não se tornar esse europeu. Deus me livre. Vai que você de repente inventava de tomar só 5 banhos por dia, né? Então, continuando. Nessa época, somente na região atual da Dinamarca, tomava-se banho da Europa, tá, galera? Porque na América, os indígenas já tomavam banho diário faz tempo. Inclusive, tem sociedades indígenas que viviam perto dos rios, né? Que eram ribeirinhas, que tomavam 5, 6 banhos por dia, tá? Isso era coisa de europeu. Então, dentro da Europa, que é aquele lugarzinho que é até pequeno, que faz um barulho, né, na história mundial, mas ele é pequeno, dentro daquele conjunto de países europeus, da França, Inglaterra, Portugal, Espanha, Itália, só a Dinamarca tinha costumes, ó, detalhe, de tomar banho, escovar os cabelos uma vez por semana. Por isso que as mulheres escondiam o cabelo. Agora eu entendo, né? Quando você lê uma coisa dessa, o legal da história é isso. Sempre que eu olhava as Iluminura medieval, eu ficava me perguntando por que as mulheres ficavam com aquele monte, com esse chapéu gigantesco, né? Ou então colocava aquela, parece uma túnica assim por cima do cabelo, escondendo o cabelo, que lembra um pouco o que as freiras, né, fazem até hoje. Por quê, né? Porque, como que vai ter condição de mostrar um cabelo que faz, tipo, 5 meses que você não penteia ele? Aliás, como que desembaraçava um cabelo desse, cara? Eu fico pensando aqui comigo que realmente faz sentido a galera realmente preferir usar peruca do que usar cabelo, né? Eles raspavam, os mais ricos, né? Principalmente vão raspar a cabeça e comprar peruca. Muito mais higiênico até em comparação. Mas ainda assim complicado, né, galera? Os piolhos faz a festa, né, meu? Imagina. Então, os piolhos e pulgas passavam de uma pessoa para outra com facilidade. Mas lógico, cara. Imagina uma pessoa tira o chapéu e põe na sua cabeça e fica, não, pelo amor de Deus, né? Cara, quantos anos faz que você não toma banho, meu, né? E o mais engraçado, esse detalhe de escovar os cabelos, que nem todo mundo fazia isso, né? Então, continuando. Em meio à aglomeração e à falta de higiene que existiam. Além disso, em um período de fome generalizada, a má alimentação deixava as pessoas mais vulneráveis a doenças contagiosas transmitidas por insetos, animais e pessoas contaminadas por vírus e bacilos, que são tipo umas bactérias que são gigantonas, assim, né? É um assunto bem agradável para você que está tomando café agora assistindo essa aula, né, meu querido aluno? Então, continuando, os moradores mais pobres das cidades eram mais atingidos porque comiam mal, moravam mal, etc. Né? Dormia, tipo, há relatos aqui dessa época, a coisa mais próxima de um colchão era um monte de palha junto, né? Você já tentou deitar em cima da palha e dormir? Pois é, meu querido, imagina que nessa época não tinha esse colchãozinho ortopédico todo frescurento que você tem aí na sua casa, não, meu querido. Que massageia as suas costas quando você deita, que afunda assim, parece que ele te abraça.
Imagina, era palha, né, que a galera dormia, às vezes a casa tinha um cômodo só, né? Então era cozinha, tudo misturado. A higiene, se a higiene corporal deles era baixa, imagine a higiene, né, no sentido total da palavra, né? Então não tinha esse costume de limpar as coisas, então devia ser uma coisa, a verdadeira festa de todo tipo de bactéria, de bacilo e vírus e peste possível, né, galera? A gente dá mole, o ser humano é muito frágil, né? A gente acha que a gente pode viver assim numa boa, que nem os bichos, mas não pode não. A gente tem frescurinha, a gente tem que tomar banho, escovar os dentinhos, entendeu? Senão perde os dentes, cara. É assim que funciona a humanidade, né? Então, continuando, a metade do século XIV, os navios mercantes vindos do Oriente atracavam em portos europeus, trazendo ratos e pulgas contaminados pelo bacilo da peste bubônica. As pulgas picavam ratos contaminados e transmitiam bacilo a humanos. Infectados, os doentes transmitiam a peste a outras pessoas. Rapidamente, uma epidemia se alastrou pelo continente. Parece um pouquinho com o que está acontecendo agora, né? Só que hoje em dia, o que é mais, assim, para mim, chocante é que hoje a gente tem muito mais informação. E hoje em dia a gente tem muito mais hábito de higiene. Se o corona tivesse vindo numa época dessa, ele teria sido 100% letal, né, velho? Mas também não teria nem ter como surgido um vírus desse tamanho do corona numa época dessa, né? O coronavírus, ele é mais possível de acontecer em locais onde há uma grande produção do mesmo tipo de bicho, né? Onde o desmatamento já basicamente mudou toda a lógica, né? Da natureza, né? Mudou parte da sua lógica nesse caso. Então, nessa época ainda não tinha feito esses efeitos pesados que a gente fez no mundo, né? Atualmente. Mas só para vocês terem uma ideia, né? Esse bacilo aí, no caso, ele se aproveitou muito mais da falta de higiene das pessoas dessa época do que de fato do seu potencial, né? Tanto que peste bubônica existe até hoje, viu, galerinha? Até hoje existe peste bubônica. É bem bizarro, às vezes, quando aparece um caso. Então, os moradores mais pobres das cidades eram mais atingidos aí no caso, né? Como eu já li. Essa epidemia se alastrou pelo continente. A doença ficou conhecida como peste negra porque as pessoas infectadas apresentavam inchaços, que são bulbos, de coloração escura, especialmente nas axilas e na virilha. Ai, que aflição. Meu Deus do céu. Só isso que eu tenho pra dizer. Gente, era uma ferida aberta que tava apodrecendo. É isso. Tipo, é como se você estivesse apodrecendo vivo. É uma coisa assustadora, né? Então, moradores das cidades tentavam se refugiar nos feudos e as áreas rurais levaram a ser contaminadas também. Então, tipo, a galera levou o bagulho até onde não tinha possibilidade, né? Porque não tinha um porto no meio de um sítio ou de um feudo, mas tinha o vírus que foi trazido, né? Então, vamos ler um documento da época a respeito da doença. É bem legal quando a gente vê a visão das pessoas da época, parece que a gente faz uma viagem no tempo, né? Quem não viu o tamanho do horror que se pode considerar abençoado? As vítimas morriam quase imediatamente. Pai abandonava filho, a mulher o marido, um irmão ao outro. Essa doença parecia atacar por meio do hálito e da visão. Então eles morriam. E, inclusive essa crença que eles achavam que saía da boca, né, que era um vírus, como se fosse uma espécie de vírus, que fez também eles tomarem medidas protetivas que não tinham muito sentido, na verdade, né? Como aquelas máscaras assustadoras da peste negra, dos doutores. Qualquer dia digita aí, meia-noite, tô brincando, hein? Eu falar, digita meia-noite aí, médicos da peste negra. Mas na verdade digita meio-dia, que é o horário dos anjinhos, né? E aí vocês vão poder ver o quanto era assustadora a máscara de proteção que os médicos da peste negra usavam, porque eles achavam que vinha pelo ar, né, o bacilo. Mas na verdade, era o contágio por conta dos piolhos, por conta da falta de higiene, né? Não era pelo ar que eles pegavam exatamente. Se bem que a pulga pula no ar, né? Mas não é um vírus, né, galera? Então, continuando. Então eles morriam e não havia ninguém para enterrar os mortos, fosse por dinheiro, fosse por amizade, porque as pessoas tinham medo de ficar contagiadas, de pegar, né? Eles tinham medo de
Então imagina que triste, né? Você perde uma pessoa próxima de você, querida, e você não tinha oportunidade nem de se despedir dela. Dizem que isso causa um trauma muito grande no ser humano. A gente, por uma questão meio ritualística mesmo, a gente gosta de se despedir, né? Mesmo quando morre um bichinho, um animalzinho, a gente gosta de fazer uma despedida, né? E fazer um enterro dele e tudo mais. Quando você não tem oportunidade de fazer isso, é muito traumático, sabe? Então imagina, nessa frequência de gente que estava morrendo, muita gente estava passando por isso, né, galera? Então, membros de uma família traziam seus mortos para a vala da melhor maneira que podiam, sem padre e sem ofício divino. Tampouco se tocava o sino da morte. Em muitos lugares em Siena, cavavam-se covas grandes e ali empilhavam um bando de cadáveres. As pessoas morriam a centenas, à luz do dia e à noite, e todas eram jogadas naquelas valas e cobertas com terra. Logo, essas valas eram preenchidas, outras eram cavadas, e eu, Agnolo Ditura, dito gordo, o gordo, enterrei os meus 5 filhos com as minhas próprias mãos. Ai, gente, que triste, coitado. Nossa, tantos morreram que achavam que era o fim do mundo, né? Nossa, coitado, né? Enterrar os 5 filhos, gente. Imagina o nível de tristeza que esse cara tava na hora que ele escreveu isso, né? E de medo, né? Porque, gente, muita gente morrendo ao mesmo tempo, né? De um jeito que, na época, eles não sabiam como atacar esse problema, né? Não tinha-se uma ideia do que fazer, né? Então, uma epidemia dessa proporção deixou consequências marcantes na Europa. A redução da população despovoou especialmente as cidades e também os campos, diminuindo a quantidade de mão de obra e de compradores, afetando a atividade comercial e a produção artesanal. Embora a peste tenha alcançado todos os grupos sociais, os servos e os trabalhadores das cidades foram os mais atingidos que os nobres, donos de oficinas e grandes comerciantes, porque eles tinham mais contato um com o outro, né, galera? Estavam mais presentes nas aglomerações. É os trabalhadores que ficam aglomerados, geralmente, né? Não é a galera da nobreza. Então, óbvio que atingiu as classes mais baixas, né? E acabou sendo muito mais cruel com as famílias mais pobres, né? Então, segundo o historiador George Duby, que é um ótimo historiador, inclusive maravilhoso, campo cultural das repercussões da peste negra são as mais visíveis. O macabro instala-se na literatura e na arte, propagando-se imagens trágicas, o tema de esqueleto, a dança macabra, a morte está por toda parte. E aí vocês vão ver que tem uma iconografia, como eu falei, com várias mortes, ó, vários ceifadores interagindo com pessoas, né? Independente de classe social, tá, galera? Porque vocês vão ver que alguns até demonstram ser de uma alta nobreza, tá? Então, agora a última leitura da aula, que é doenças, falta de conhecimento e preconceito. Na Idade Média, a mentalidade fortemente religiosa levava as pessoas a atribuir a Deus a causa de tudo que ocorria. Mortes em grandes proporções eram vistas como punição divina, porque algo desagradara a Deus. Ordens flagelantes, como a dos Irmãos da Cruz, surgiram. Seus membros percorriam as cidades e se autoflagelavam. Sabe o que significa isso, meu querido? É se chicotear até abrir a própria carne. Ai, devia ser a imagem do inferno. Desculpa falar desse jeito, mas né? Deve ser uma coisa próxima disso. Tentando atrair os pecadores e obter o perdão divino para a população. Mas a falta de conhecimento sobre o contágio e sobre as formas de combater a peste negra também levou às perseguições e mortes de inocentes, estrangeiros e especialmente os não cristãos, tá, galera? Árabes na Espanha, judeus por toda a Europa serviram de bodes expiatórios frequentes da doença. Bode expiatório é um termo que a gente usa para humanas quando você tem um sacrifício ou um genocídio muito grande de um povo que geralmente é em função de um sentimento de ódio, né? Misturado com medo. Então, existe um medo daquele que é diferente de mim, mas ao mesmo tempo existe um ódio porque ele é diferente, porque ele não é igual a mim. E aí existe essa necessidade de, se a gente tem que sacrificar alguém para conseguir superar esse momento, que seja ele, né? Sacrifício humano, entre outras palavras. A gente só costuma dizer que o sacrifício humano é comum entre indígenas, né? Mas o sacrifício humano foi comum entre toda a humanidade. Um momento desse
foi um momento que a galera estava tão agarrada à mentalidade religiosa deles e totalmente perdida com tudo que estava acontecendo, que eles foram lá e fizeram uma espécie de sacrifício humano e que foi uma demonstração de ódio gratuito com pessoas que não tinham absolutamente nada a ver com o que estava acontecendo, tá, galera? Então, no auge aí da epidemia no continente em 1348 e 1351, mais de 200 comunidades judaicas foram erradicadas da Europa. Olha que triste. Os judeus, né? Longa história de preconceito antissemita, né, galera? E os seus habitantes acusados de espalhar a doença de propósito ou envenenar postos. Também tem essa ideia. Os caras não tomavam banho, tomavam 5 banhos por ano e tinha a pachorra de olhar para os judeus e falar: a culpa é sua que essa doença está acontecendo. A culpa é sua que eu tô matando, que estão matando todos meus irmãos. Foi você que trouxe essa doença, né? Mas a pessoa mesmo não colabora para nada para se proteger daquela doença e culpa uma outra pessoa que ela supõe que é realmente a verdadeira culpada por isso. Recentemente fizeram isso com os chineses, né, galera? Inclusive, há estudos recentes que apontam que o vírus pode não ter surgido na China. Então, essa coisa de falar que os chineses inventaram o coronavírus e tal, gente, isso daí é uma réplica desse tipo de pensamento. Eu tenho que achar um culpado, né? Eu tenho que achar um culpado por isso, por toda a tragédia que eu tô vivendo, né? Então, continuando, em Basileia, na Suíça, todos os judeus da cidade foram presos em edificações de madeira e queimados vivos. Gente, isso foi uma época de loucura, né? E que até me dá um certo medo que a gente gira uma chavinha aí no universo e viva isso de novo, sabe? Claro que não nessa mesma truculência da época ou com mesmo paradigmas da época, mas é assustador como a ignorância das pessoas foi movida por um combustível de ódio e tentar achar um culpado por tudo isso, né? E as atrocidades que as pessoas fizeram em nome disso, tá? Infelizmente, casos de ignorância, preconceito e perseguição não ficaram restritos à Idade Média, ó. A própria apostila apontando. Até os dias atuais, quando surge uma nova doença de grandes proporções, enquanto ela não é desvendada, grupos sociais são discriminados e até isolados do convívio da sociedade. Quando a AIDS surgiu e passou a atingir humanos, na década de 1980, foi chamada de peste gay, provocou ações de animosidade contra os homossexuais. Mais recentemente, em 2009, quando chamada gripe suína apareceu nos Estados Unidos, os mexicanos foram acusados de disseminá-la. Políticos chegaram a propor o fechamento de fronteiras entre os dois países. Atitudes de preconceito como essas descritas tornam grupos atacados duplamente vítima da possibilidade de contrair a doença e de acusações infundadas de serem culpados por ela. Nesse caso, a história em parte se repete. E aqui a gente tem o grupo de autoflagelo aqui, ó, né? Os caras se auto-chicoteando, né? Acreditando que essa dor iria eliminar o vírus e até piorava a situação e tornava mais fácil, né? Da peste agir, né? Então, outra coisa, como vocês viram, gente, é muito comum aí alguém achar um grande culpado. Como culpar os mexicanos, hoje culpam os chineses, né? E agora também, entrando nessa questão da AIDS, teve até capas de revistas famosíssimas, como a Veja, que noticiou a AIDS com a cara do Cazuza, só porque ele era gay, né, galera? Quer dizer, eu não sei se ele era gay ou se ele era bi, né? Se relacionava com homem e mulher. Mas o mais importante é dizer que ele era uma pessoa que se enquadrava aí no que a gente considera homossexualidades, né? O povo LGBT, e ele basicamente sofreu um preconceito tão descarado por ele ter AIDS e ser uma pessoa LGBT, como se isso fosse o fato dele ser uma pessoa LGBT fosse o que proporcionou a ele se contaminar pela AIDS. E aí também pesquisas recentes apontam que os LGBTs não são as pessoas mais atingidas pela AIDS, que pelo contrário, infelizmente são as pessoas heterossexuais que se relacionam entre os dois sexos diferentes, né? Então, muitas vezes não usam proteção nem nada e acabam contraindo a doença. Então, para vocês verem como a ignorância, ela nem ajuda a gente a combater o problema e ela, não, pelo contrário, em vez de a gente combater o problema, a gente combate outra pessoa. Você direciona todo aquele ódio daquela situação a alguém. Então, exterminar os LGBT, os gays por causa da AIDS, foi uma coisa muito que ecoou muito em 1980. A gente tem que matar toda essa galera, internar, porque a gente resolve o problema, né? E na verdade isso não era o problema é a falta de proteção, a falta de informação, falta de consciência, né, na hora de se relacionar.
e dentre outras cositas mais. Então, vocês vão fazer para mim a atividade da página 187, tá, meus queridos? Pessoal, como eu estou usando e-mail, qualquer dúvida, qualquer coisa, manda um e-mail que eu respondo, tá? Eu estarei à disposição, beleza? Beijo para vocês e até a próxima.